E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Estou aqui preparando um cafezinho, fazer um café aqui para começar o dia já bem estimulado, né? Porque o café ele estimula, né, a sua inteligência, a cafeína, né? Ele é um estimulante. Então, um cafezinho aqui, ó. Olha que maravilha. Eita porra. Pretinho hoje, né? Só o pretinho mesmo. Eu acabei mudando do açúcar mascavo para o açúcar demerara, né? Porque o açúcar demerara ele é um pouco mais suave, né? No sabor. E eu senti que parece que o açúcar demerara adoça mais. Então você precisa colocar menos açúcar, né? Eu não consigo tomar café puro, tem gente que toma, não gosto. Gosto pelo menos uma colherzinha de sopa rasa de açúcar demerara. E aí, né? Tomar esse café aqui com vocês. Tem que tomar um café comigo. Pra gente conversar um pouquinho aqui sobre o que é a natureza humana, né? Quem somos nós. Todos esses assuntos tem a ver aqui com o nosso canal, né? Não fazer muito não. Vai ficar mais concentrado. Então o que acontece, né? Hoje eu queria falar sobre como o ser humano se ilude, né? Com o próprio ser humano. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm uma visão totalmente equivocada das outras, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas não gostam de ver a verdade. Elas gostam, né, de viver num mundo de fantasia. Parece que o nosso cérebro... gostosinho, hein? Parece que o nosso cérebro ele evoluiu, ele se desenvolveu para ver na ilusão e na fantasia, né? Para não ver a verdade. Comer aqui um... ó! Oh, que beleza! Uma esfirrazinha. Os pequenos prazeres da vida, né? Tô aqui na minha tranquilidade. Eu gosto de molhar. Molhar esfirra no café. Esfirra de queijo, muito boa. Vem tomar um café comigo. Café com esfirra. Tô aqui na minha paz. Eu gosto de comer em paz. Eu não gosto de comer com outras pessoas junto. Gosto de me concentrar no que eu tô fazendo. O ser humano fala demais, né? Nunca gostei de ambientes coletivos. Você já viu a barulheira que é um restaurante? Todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Ao invés de comer, ficam falando. E aí, né? Eu aprecio muito a solitude, a tranquilidade, né? Ora, se eu tivesse aqui hoje casado, né? Cagado, né? Eu chamo de cagamento. Com certeza, eu hoje não teria essa tranquilidade. Guardar outra aqui, tá? Guardar outra esfirrazinha para mais tarde. Muito bom. Eu hoje não teria a tranquilidade que eu tenho
tomar o meu café da manhã em paz, né? Sem barulho de criança, sem outra pessoa para ficar falando isso, falando aquilo, né? E também tem a questão de fazer as coisas pro outro. Eu não gosto, né? Não gosto de fazer nada para ninguém, gosto de fazer para mim. E também tem um equilíbrio, porque eu também não gosto que ninguém faça nada para mim. Não gosto, né? Eu mesmo gosto de preparar o meu café, tranquilamente, sossegado, escolher o que eu vou querer, né? Café acabou. Como tudo que é bom acaba, né? A morte do café. E aí hoje eu queria falar aqui basicamente, né, sobre essa fantasia do ser humano em relação ao outro. E a fantasia do ser humano até em relação a ele mesmo, né? Porque nós somos criaturas orgânicas, né? Nós somos criaturas que dependemos de uma manutenção. O nosso corpo, ele é praticamente como se fosse uma espécie de uma usina, né? Ele precisa, né, da matéria-prima, ou seja, precisa de se alimentar, ele precisa de água. Ele é uma máquina de processamento de energia, né? Então, para você executar qualquer trabalho, como eu falei, tomei um café aqui, né? Tem a cafeína, tem o açúcar também, que o açúcar é importante para, né, para te dar energia, né? Glicose é energia. Tem gente aí que defende que não se deve usar açúcar, mas nosso corpo precisa de energia, e glicose é energia, carboidrato é energia. Claro que você tem que comer sempre com moderação, né? Mas a proteína, né, da carne, do peixe, do frango, pode ser carne de porco, né? Carne de porco eu não costumo comer muito não, mas as proteínas são importantes, né? Então a gente precisa de tudo isso, dos vegetais, dos legumes. Olha, ontem eu comi um aipinzinho frito com um bife, né? Muito bom, muito delicioso. E ainda uma salada de alface com tomate e azeite. Então, isso tudo não é prazer, né? Quem acompanha o nosso canal que sabe que a gente trabalha muito com essa ideia, né? O ser humano se ilude achando que é prazer. Não é prazer, é necessidade de sobrevivência. Nós é que transformamos isso em indústrias de prazer, né? A indústria da alimentação, da gastronomia, né? A própria indústria dos sucos, das bebidas. Tudo isso é para nutrir o corpo, né? No caso da bebida alcoólica, na realidade ela te desidrata, né? Mas, de qualquer forma, o álcool também tem seus aspectos positivos se usado com moderação. Então, nós somos uma usina, né, orgânica, processando comida, processando água, adquirindo energia para executar trabalho. E aí, o ser humano se ilude achando que é alguma coisa importante. Como na realidade o ser humano é como qualquer outro animal. Uma usina de energia, como eu falei. E eu gosto de falar aqui muito pros homens, né? Porque eu sou homem. Mas serve para as mulheres também, né? Como eu costumo dizer, o homem é só uma mulher ao contrário e vice-versa. Tudo que um tem, o outro tem. As poucas variações são só por causa da genética, né? E para procriação. Então, claro que o homem tem um órgão sexual para fora, a mulher tem um órgão sexual para dentro, esse tipo de coisa. Mas a configuração do corpo é a mesma. É carne, né? Até que se você der hormônio feminino para um homem, ele fica com características de mulher. Muitas das vezes você não sabe nem identificar, né, se é realmente uma mulher ou um homem. E vice-versa, né? Se você der hormônios para uma mulher, ela desenvolve caracteres de homem. Então só isso se demonstra que é tudo carne, né? São simplesmente animais desenvolvidos, predadores eficientes, que a natureza nos desenvolveu para isso, né? A natureza não nos desenvolveu para sermos felizes. Isso é tudo ilusão, né? O prazer na natureza, ele sempre objetiva te levar a fazer algo. Claro, né? Porque quando você sofre, você se afasta, né? Você quer se afastar do sofrimento. O sofrimento na natureza também tem a sua função. Então, olha só que interessante. Tanto o prazer quanto a dor, que são os dois extremos de uma coisa só, né? Que é a sensação do corpo,
também a sensação aqui psicológica, né? Então, o prazer e a dor são dois aspectos de uma mesma coisa, dois lados de uma mesma moeda, tem um objetivo. É por isso que tradições antigas, né, por exemplo, como o budismo, o hinduísmo, tentam te orientar a não buscar nem o prazer, nem a dor, nem a felicidade, nem a infelicidade, né? Nenhum desses extremos, mas manter uma tranquilidade. E para você manter uma tranquilidade, você vai ter que se afastar dos outros. Não é porque o prazer está sempre no outro. O seu corpo, para ter prazer, precisa do outro, né? Tudo que envolve o prazer humano quase sempre tem a ver com os outros, né? É interessante isso, né? Você tem que estar em comunidade, você tem que estar compartilhando com os outros, você tem que estar fazendo sexo com os outros, você tem que estar casado, namorando, se relacionando com os outros. É sempre isso, né? E desta ilusão de prazer, claro que vem muito sofrimento, né? Vem a dor. E a dor nos ensina o quê? A nos afastar, né? Nos afastar do sofrimento. Mas o nosso diferencial aqui do nosso canal é que a gente demonstra que não adianta você se afastar do sofrimento. Porque se você se afastar do sofrimento e buscar o prazer, automaticamente você vai cair no sofrimento de novo, né? Por causa do outro. Então você tem que se afastar, não só do sofrimento, mas se afastar também do prazer. Não quer dizer que você não vai ter pequenos prazeres, né? Como eu acabei de tomar um café aqui, né? Comi uma esfirra. Dormi bastante, né? Dormi praticamente a noite toda, a tarde toda e a noite toda. Agora eu tô bem disposto, acordei, né? Disposto para não fazer nada, porque não tem nada para fazer. Daqui a pouco eu vou ver um filme, uma série, alguma coisa, né? Porque a minha vida, né? Eu fui levando a minha vida, e minha vida também foi me levando, eu fui aproveitando as oportunidades e também fui fazendo as oportunidades na minha vida, né? Que a vida é isso, né? Você não é todo poderoso. Você tem que saber ter um equilíbrio entre o que a vida te proporciona, as oportunidades que aparecem e também as que você cria. Tem que ter esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que você mantém as rédeas, né? Ao mesmo tempo que você tem poder mental para forçar certas situações, né? Para criar a realidade na sua vida, você também tem que entender que a vida também te leva. A vida é como se fosse um rio, um fluxo, né? E você tem que saber navegar. É igual a internet, né? Você tem que saber navegar. Se você entrar numa Deep Web, por exemplo, né? Que é essa internet aí mais do submundo, a Deep Web é a internet mais poderosa que tem, né? Essa internet que a gente usa aí do dia a dia é uma internet mais superficial, a ponta do iceberg, né? É o que se vê, mas existe uma Deep Web, que é a web profunda, né? Que você tem que saber navegar, né? Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela é muito mais segura, até no sentido de que você tem mais anonimato, de que você consegue não deixar muitos rastros, mas a Deep Web é extremamente perigosa. Pode ser extremamente segura para aqueles que sabem navegar, pode ser extremamente perigosa para aqueles que não têm experiência. Pode ser atacado por hackers, pode ser até por bandidos, né? Tem tudo na Deep Web. Então não é nem muito bom, né? Quem não tem muita experiência com informática, navegar pela Deep Web. Então é a mesma coisa da vida, né? A vida é perigosa, ela pode ser muito perigosa, né? Para quem não sabe navegar. Você pode acabar destruído, vivendo uma vida miserável, sendo escravo dos outros. Mas quando você aprende a arte da navegação pela vida, sem buscar prazer, felicidade e sem buscar também sofrimento, a vida é segura para você. Olha só que interessante, né? A vida passa a ser segura. Quando todo mundo está reclamando da vida, né? Ah, porque não tem dinheiro, ah, porque os vizinhos são barulhentos, ah, porque não tem paz. Tudo isso, né? Enquanto muita gente está reclamando disso, né? Você que sabe aproveitar as oportunidades que aparecem e também sabe criá-las, forçar situações, e você entende que prazer é dor e dor é prazer, que um depende do outro para existir, então você tem que sair desses dois extremos e caminhar pelo meio do caminho, né? O caminho do meio, né, dos budistas. Exatamente isso, né? Mas isso exige, né? Isso cobra um preço de você. Qual é o preço? Você livrar dos outros. Os outros são sempre problema. Sempre. Mesmo que seja um pet, né? Vai te dar problema em algum momento. Doença, né? Sujeira.
Muitas pessoas acabam querendo ter pet, né? Por causa da questão emocional, né? Teve uma menina que me falou, né? Como se eu já não soubesse, como se eu já não tivesse tido muitos pets, né? Na época que eu era casado. Mas teve uma pessoa que me sugeriu, poxa, Ralph, arruma um gato para você, porque gatos são animais muito carinhosos e são muito limpos, né? De fácil manutenção, digamos assim, né? A minha resposta foi o seguinte, para que eu quero gato, né? Tu tem que ter um porquê e um pra quê, né? Pra que eu quero gato? Pra que eu quero pet, né? Se não por carência emocional. Essa carência emocional eu não tenho. Eu vivo muito bem sem animal nenhum. O animal pode ser mais limpo, pode ser mais... Gato realmente, né? Um animal elegante, um animal limpo, mas solta pelos, pisa no chão, né? A higiene sua fica comprometida porque o animal sobe em tudo, sobe em cima da mesa, sobe em cima da pia, sobe em cima da tua cama, sobe em cima do seu sofá, aí você vai lá, senta, né? E você tá se contaminando. Então, pra mim, pra que eu quero bicho, né? Tô falando, até pet vai trazer problema pra tua vida. Aí fica doente, começa a vomitar, começa a passar mal, não quer comer, vai você pro veterinário gastar dinheiro, tempo, se arriscar pela rua. Entende, cara? Tem gente que morre por causa de pet, né? É simples assim, né? Então, quando eu falei isso aqui, como se fosse uma deep web. Nós vivemos numa espécie de uma internet compartilhada e nós estamos aqui, ó, soltando esse sinal da Matrix. Nosso sinal pirata dentro desta Matrix, para que você compreenda que você está na fantasia, você está na ilusão em relação ao outro. O outro é uma usina de energia, como eu falei inicialmente, o outro é um predador eficiente, o outro vai trazer um inferno para dentro da tua vida. Então, nós que estamos aqui dentro desta Matrix, temos que aprender a arte do exílio. Esse é o preço, exílio, né? Se exilar do mundo. Não ter mais as necessidades do mundo. Ora, não é tudo que as religiões falam, né? Nós aqui somos ateus, nós aqui somos nihilistas, antinatalistas. E nós, na realidade, somos um dos poucos, né? Canais que praticamos o que a religião propõe. E que é impraticável para qualquer religioso. Né? Nós aqui somos os verdadeiros cristãos, mesmo sendo ateus, né? Nós praticamos a arte do isolamento, a arte da meditação, a arte do autoconhecimento, de evitar a sexualidade, né? Porque a sexualidade exige o outro. Então a gente trabalha isso, por mais que nós tenhamos os instintos, por mais que nós tenhamos as necessidades, nós minimizamos essas necessidades. Nós não somos animais, né? Sexo é para procriação e ponto. Não existe nada de glamouroso, nenhum prazer, é uma sujeira, uma imundícia, um perigo de doenças, perigo de morte, muitos perigos, né? Perigo de envolvimento emocional, prisões que existem nas relações. Né? Nós somos dos poucos canais que praticamos isso. Nenhum canal, eu me arrisco, nenhum canal religioso pratica isso. Principalmente cristianismo, né? Até de budismo, né? Tá todo mundo na putaria. Todo mundo buscando felicidade, dinheiro, validação diante da sociedade. Acabamos de ver aí tal de expo cristã. A única vez que eu vi Cristo se revoltar na Bíblia, chicotear e o caralho, agir com violência, que levou ele praticamente a ser perseguido e morto, dentro do contexto bíblico, da historinha bíblica, foi quando ele viu o templo religioso, que deveria te conectar com algo maior, com algo mais espiritual, né? Mais consciencial, né? Espiritual no sentido de consciência, de ética, te fazer grande, te fazer novo. Quando Jesus viu o templo ser transformado no mercado, ele se irou. E a mesma ira que nós temos aqui, né? Que nós atacamos como Cristo, no contexto bíblico, atacava as religiões da época. A religião da época, né? O judaísmo. Mesma coisa com Buda, igualzinho, né? Via aqueles brahmanes, sabe, ricos, milionários, abusando do povo. Buda se revoltou, né? Siddhartha Gautama, contra aquele sistema de castas, onde quem nascia pobre tinha que permanecer pobre, quem nascia rico se mantinha na riqueza. Siddhartha Gautama propôs isso, né? Isso não é religião, isso não é espiritualidade, isso não é consciência, isso é enganação e ilusão. E nós somos um dos poucos canais que praticamos isso aqui. Praticamos mesmo, né? Eu, Ralph Gomes, o canal é de minha autoria, né? E muitos do que me seguem estão aqui comigo e pensam parecido, né? Somos antinatalistas, somos contra relacionamentos, né?
No máximo, amizade, que é o que o próprio Cristo propunha, que é o que o próprio Buda propunha. Desapego em relação a filhos. Buda, Siddhartha Gautama, abandonou o seu castelo, abandonou sua esposa, abandonou seu filho, abandonou seu pai, sua mãe, para ir viver sozinho. Longe do sexo, longe do prazer, longe da dor, longe do sofrimento e longe das benesses da vida, né? Mantendo o caminho de tranquilidade. E é isso que nós propomos aqui. Eu tenho orgulho de dizer, né? Tenho orgulho de dizer isso. Se eu tenho algum orgulho na minha vida, é isso que eu atingi. Né? Viver na tranquilidade, na paz, na espiritualidade, na santidade. Porque a palavra santo quer dizer separado. Separado da humanidade pervertida, que só pensa em sexo, que só pensa em comércio. E nessa manhã tomei meu cafezinho e agora estou sem nada para fazer. Não sou bom nem mal, sou justo. Não ajudo nem prejudico. Né? Não beneficio nem quero ser beneficiado. Só vivo a minha vida na paz e na tranquilidade. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative, por favor, o sininho das notificações, né? Para estar recebendo as novidades dos vídeos aí. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.